Crise climática vai derrubar produção de Belo Monte a 30% da capacidade. Artigo de Adriana Amâncio e Mariana Rossetti, em colaboração para a ECOA. A ECOA, pelo que eu estou vendo aqui, parece que é um site do UOL, mais voltado para questões ambientais. Tem esse robozinho aí cheio de folha falando: dúvidas sobre reciclagem? Pergunte ao chatbot. A manchete do artigo é toda problemática. Para começar, fala em crise climática, né? Então a gente não é uma crise, é um colapso. Se fosse crise, passava. O colapso é permanente. Aí fala que esse processo, que eles chamam de crise, vai derrubar a produção de energia de Belo Monte a 30% da capacidade. Eu acho que é muito mais, porque Belo Monte já funciona a 40% da capacidade instalada. E eles não dizem quando, né? Vai derrubar quando, né? Pelo menos na manchete, né? No texto deve ter. Vai derrubar em que prazo, né? O colapso climático vai inviabilizar, vai derrubar toda a produção de Belo Monte no final das contas. Melhor que vocês leiam esse artigo que saiu no Correio da Cidadania. Chaga no Xingu, um olhar retrospectivo sobre Belo Monte, publicado por Marcelo Camargo, dia 27 de janeiro de 2025. Fala, Rodolfo, boa tarde, tudo bom? Obrigado aí pelo convite de participar do canal. É uma honra, acompanho seus vídeos há bastante tempo, que nem comentei. E estranho gravar um vídeo pro YouTube, mas vou tentar superar essa vergonha. Então, só para explicar rapidinho quem eu sou e por que tô gravando, né? Eu sou Marcelo Camargo, geólogo de formação e estudo há algum tempo, né? Me interesso, me preocupo pela situação da hidrelétrica de Belo Monte, né? Pelos impactos que ela causa na Volta Grande do Xingu. E no início desse ano, eu acabei escrevendo assim, um texto, formato meio crítico, né, meio ensaio, assim, utilizando os dados recentes da hidrelétrica, que eu vou abordar logo mais. E esse texto foi publicado agora no Correio da Cidadania, né, ficou bastante longo, e também rendeu uma pauta, aí, né, como dizem os jornalistas, na grande mídia, né, então rendeu uma matéria que foi publicada ontem, né, 31 de janeiro, no UOL. Então por algumas horas aí ficou na primeira página do UOL a respeito de Belo Monte, a respeito do argumento que eu vou tratar. Eu estou aqui em São Paulo, capital, tenho mestrado pela USP, junto com o professor André Salacucci, né, que você já chegou a mencionar, né, um pesquisador brilhante. Previously on Lost. What did you do? What did you do? What did you do? A primeira vez que eu visitei a Volta Grande do Xingu foi em 2010, antes de iniciarem a construção da barragem. Então, assim, eu fiquei maravilhado com o que eu vi lá. Hoje a minha pesquisa científica, ela é, né, praticamente quase toda dedicada aos rios da Amazônia, a estudar a formação dos rios, as mudanças que ocorrem nos rios, incluindo essas mudanças por intervenções do homem, né, como construção de grandes barragens. O André, que aparece aí no vídeo, eu conheci ele no tempo da graduação. Eu tinha uns amigos na geologia. Mais do que os amigos, tinha umas meninas lá que me encantavam, me interessavam. Meu primeiro amor, tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Então eu andava muito na faculdade dele e conheci ele lá, né? E agora reencontrei tempos atrás aqui em Altamira, nesse contexto da pesquisa que ele vem fazendo, tão importante, sobre o Xingu e os efeitos do barramento sobre o rio Xingu. Mas ainda não ingressei no doutorado, né? Tô nesse ato ainda, na verdade, que terminei o mestrado e tá faltando engatar o resto aí da minha carreira acadêmica, mas... Ah, dessa eu não sabia. Então engata logo, cara. Não pode ficar parando, não. É mestrado, doutorado, papum. Mas você vai fazer, tenho certeza. Com sorte também, tudo isso que a gente está tratando tem um viés bastante científico. Então,
é uma discussão num nível assim que tenta se blindar um pouco da ideologia, que é inevitável que exista, mas que trata assim, em números, em planilhas, nus e crus. Então, acho que isso é uma virtude, na verdade, para a gente poder falar com firmeza as coisas que a gente afirma. O texto a seguir abordará o ano de 2024 a partir das perspectivas de dois atores que contracenam forçosamente há pelo menos 10 anos. De um lado, o Xingu, que faz o papel de rio. De outro lado, Belo Monte, que faz o papel de usina hidrelétrica. Discorrerei a partir de dados hidrológicos que abrangem os últimos 5 anos sobre o momento atual desse indesejado contrato social entre locador e inquilina. Há soluções para tamanho imbróglio? O texto do UOL foi produzido em grande parte com dados obtidos a partir do próprio Marcelo Camargo. E eu não preciso ler o artigo do Correio inteiro aqui, porque vocês podem ir lá no Correio da Cidadania, acessar e ler, mas também porque eu estou aqui com o Marcelo aqui comigo, que nos fez o favor de ler o artigo do UOL e nós vamos discuti-lo aqui juntos. E aí, Rodolfo, bom dia. Bom dia, Marcelo. Eu conheci o Marcelo aqui em Altamira, na Universidade Federal do Pará, onde eu dou aula de ecologia. Ele veio junto com o pessoal da USP fazer um estudo do Rio Xingu, um estudo de monitoramento, e foi aí que a gente se conheceu pessoalmente, e é o resultado desse estudo que ele vai discutir aqui com a gente agora. Bom, bora lá. O título da matéria saiu assim: Crise climática vai derrubar produção de Belo Monte a 30% da capacidade. Lembrando que o artigo não é do Marcelo, ele está só lendo pra gente, né? O artigo se utiliza de dados dele. O artigo dele mesmo, que ele assina, é esse do Correio da Cidadania. Quando ele fala saiu assim, eu já vejo que ele também reprovou, de certa forma, a forma como esse título foi construído. Mas é assim que funciona, né? A gente passa informações para os jornalistas e eles publicam como acharem melhor. A produção de energia da usina hidrelétrica Belo Monte, no Pará, pode cair para apenas 30% de sua capacidade até 2050 devido às mudanças climáticas. O pode aí, no caso, refere-se aos 30%, né? Que vai cair, não tem a menor dúvida, né? Eu acho que vai cair muito mais do que 30%, né? Mas vamos continuar ouvindo. Os dados são do estudo Variabilidade da Vazão do Rio Xingu, na região da UHE Belo Monte, sob cenários de projeções multimodelo de mudança climática, da USP. Para chegar a essa conclusão, o geólogo Marcelo Camargo, mestre pela USP e autor do estudo, utilizou dados do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, sobre chuvas globais até 2100, e cruzou informações do período entre 2020 e 2050 usando modelagem computacional. Uma pessoa que tem informação para falar a respeito disso. Lembrando que muitos desses dados mostraram-se, dos modelos de projeção climática mostraram-se conservadores, ou seja, está acontecendo uma aceleração da piora do colapso climático, além do previsto pela maioria dos modelos. Bom, então aqui é onde está o texto original. O título dele é esse aqui: Chaga no Xingu, um olhar retrospectivo sobre Belo Monte. E só para explicar um pouco o que motivou que eu escrevesse isso, né? Tá aqui no Correio da Cidadania, esse é o link, tá acho que na primeira página. Motivou aquela questão, né, quase se tornou um gênero literário, né, um gênero artístico, a retrospectiva, né, de fim de ano. Então, apesar de agora já chegarmos em fevereiro, foi com um pouco de atraso, talvez, a ideia, na verdade, era fazer uma retrospectiva à la Globo, assim, né, sobre Belo Monte. Então, até brinco, né, que
que todos os negócios hoje em dia, né, praticamente fazem uma retrospectiva de si mesmos. Então, Belo Monte também merecia uma. E a parte mais interessante é que, por ter entrado agora em 2025, eu consegui reunir dados que chegaram até o dia 31/12/2024, né? São dados, assim, os mais frescos possíveis para falar do que eu abordo nesse texto, né? É uma leitura bastante longa, eu vou dissecar aí umas partes, mas só para mostrar primeiro o jeitão original aqui do texto, e que ele está disponível. Bom, conforme eu comentei, o principal que eu trato de estudo são a respeito de dados de séries históricas que abrangem os últimos 5 anos, então vão do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31/12/2024, né? 5 anos completos aí de dados que eu extraí aqui desse sistema. Então é importante, eu acho, mostrar rapidinho, né, e mostrar que é bastante fácil chegar nos dados que eu cheguei. A gente está falando do ONS, né, Operador Nacional do Sistema Elétrico, que no fim das contas é um órgão superior aí que gerencia todas as distribuições aí de oferta e de demanda de energia a nível nacional, né? Então ele é responsável também por Belo Monte. Então esse é o site, e no site tem aqui resultados da operação. Se clica diretamente em resultados da operação, chega nessa página que eu estou mostrando, e ela é bastante intuitiva e bastante boa para baixar esse tipo de dado. Então, se eu quiser saber a respeito do rio Xingu, eu já venho aqui, dados hidrológicos e vazões. Se eu quiser saber de megawatts gerados por Belo Monte, eu vou aqui em geração de energia, que são dois dos principais indicadores aí que eu analiso. Então, só para mostrar rapidinho, vamos ver aqui dados hidrológicos do rio Xingu, mostrar que é bastante fácil. Então, dá para chegar aqui rapidamente, procurar o reservatório, né, o rio Xingu. As medidas específicas do rio Xingu são categorizadas no reservatório Pimental, né, porque é a barragem de Pimental que afeta a dinâmica do rio Xingu, né. A barragem de Belo Monte, na verdade, ela barra um reservatório que não existia, que é artificial. Então, se a gente entrar em reservatório Pimental, essas medidas aqui dizem respeito ao rio Xingu, que está vindo desde um pouco lá em cima, né, desde a confluência com o Iriri, e é como se fosse uma medição feita logo ali, né, o volume de água que deveria ser do Xingu ali em Altamira, se ele tivesse barrado ou não. E é fácil aqui você configurar um período de tempo, né, pode ser um período longo, eu consigo colocar todos os 5 anos aqui, na verdade, e mostra uma curva só. Precisa um tempinho para carregar. Então, ó, em questão de segundos, dá para saber como foram os últimos 5 anos no rio Xingu, com ou sem Belo Monte, né? Então isso já é parte do argumento, né? Então, em 2020 aqui, por exemplo, a vazão, o dia em que o rio mais esteve cheio, né? Teve aqui nessa casa, né? Essa unidade aqui é metros cúbicos por segundo, né? A vazão de água. Isso pode muito ser traduzido em nível do rio, né? Existe uma convergência muito óbvia entre a vazão do rio e o nível, né? Então dá para dizer que esse foi o dia em que o rio... Deixa eu fazer uma quebra aí, porque a gente fica vendo muito gráfico, né? Nível do rio, ó. Olhar para o rio aqui, ó. É disso que a gente está falando, né? Não que vocês não soubessem, mas é interessante sentir através da imagem, né? Então aqui eu estou em Altamira, já na área afetada pelo lago de Belo Monte. A água total do Xingu passa aqui na minha frente. Lá mais para baixo, na Volta Grande, é que existe uma separação entre o trecho de vazão reduzida e os canais de derivação que levam à casa de força principal. Estava mais alto também na cidade de Altamira. E assim adiante, né? O ano de 2022 foi um pouquinho acima, né? Mas existe uma tendência que beira os 20 mil, né? No pico da cheia. E o ano de 2024 foi muito inferior, né? Sim, 2024 foi absolutamente seco. Não sei como é que vai ser agora em 2025, pode ser que seja muito seco também. Mas 2024 foi terrível. As pessoas passavam aqui na beira e todo mundo comentava comigo: nossa, o rio tá seco, né? O rio tá seco, nunca vi o rio tão seco.
Daí aquele boto encalhar lá no Rio Madeira e o resto é história, né? Mas 2024 foi realmente... A questão é se vai voltar aquele padrão anterior ou se isso aí é novidade, né? Porque 2024 foi diferente em vários aspectos aí do clima global. Outro assunto muito bacana não, mas muito simbólico, né, de todas essas curvas é a variação enorme que existe entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, né, a seca e a cheia. Se no mês de abril aqui teve 22 mil metros cúbicos por segundo, né, a água estava lá em cima. Alguns meses depois, né, em outubro nesse caso, o rio estava quase um córrego, né? Vocês estão vendo esse mundão de água aqui? Isso aqui é aquele riachinho que eu gravo na época seca com os meus cachorros, ali na beira dele. Então isso tem tudo a ver com o argumento que a gente faz sobre Belo Monte. Bom, vou tentar não assustar muito e mostrar só um pouquinho de número aí, rapidinho, só para entender, né, a diferença importante entre uma projeção futura, né, que os modelos climáticos fazem, né, que sugerem que o rio Xingu vai perder um pouco do volume de água do sistema aí, num período futuro médio a longo. Mas o que são dados de verdade, né? Dados registrados e crus que aconteceram no passado. Então, no sistema do ONS, isso aqui são exatamente os números que dá para tirar de lá. Isso aqui daí já são sobre energia mesmo de Belo Monte, né? Então, de 2020 até 2024, todos os dias do ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, existe o valor médio de energia que a usina produziu naquele dia, né? Então, sei lá... 11 de fevereiro de 2021. A média de energia naquele dia foi de 1.791 megawatt médio produzido, né? As unidades, até eu me confundo um pouco, né? Por ter estudado pedras e rochas e não eletricidade no primeiro momento. Mas dá para fazer uma estatística bastante breve, assim, que é a média de cada dia do ano, né? Pode não significar tanto, porque tem algumas nuances, né? A ideia de que, mas Belo Monte, ela importa mais para gerar energia no pico ali, que é quando o rio Xingu está mais propício a isso, e ela é relevante nesse período e ela não precisa ser em outros, porque no período mais seco pode estar gerando mais em Itaipu, por exemplo. Então dá para contra-argumentar. Quando eu tento tecer os meus argumentos, eu já fico pensando no meu interlocutor contra-argumentando, né? No caso, talvez algum colarinho branco, né, da Norte Energia, algum executivo, e eu já tento pensar o que eles diriam para se justificar com isso. Mas números são números, né? Então, o ano de 2022, a média que foi gerada de energia foi a maior aí dos últimos 5 anos. É interessante pegar esse período aí de 5 anos, poderia ser um ano a mais, até 2019, porque foi em 2019 que a usina ficou realmente concluída, né? Ela foi inaugurada com cerimoniazinha, né, e tal, pela presidente Dilma Rousseff em 2016, mas em 2016 ainda tinha pouquíssimas turbinas na casa de força principal lá de Belo Monte, né? Essas turbinas cada uma delas era instalada a cada alguns meses, né? Porque elas são verdadeiras tamanho, sei lá, de um pequeno prédio, talvez, dentro ali da barragem. Então levava meses para cada uma delas, e só em 2019 que toda a capacidade grande de Belo Monte foi concluída, né? Então, a partir agora de 2020, né, todos esses dados, eles podem ser confrontados a respeito da real capacidade de Belo Monte. E é importante falar de números, porque tem alguns números na história de Belo Monte que são quase cabalísticos, né? E o primeiro deles é esse aqui, 11.233. Deixa eu ver se consigo deixar um pouco maior.
esse é a somatória da potência máxima de todas essas turbinas instaladas em Belo Monte. Então, quando fala que Belo Monte é uma das maiores hidrelétricas do mundo, é porque a potência instalada máxima dela, 11.233, é a quarta maior de qualquer hidrelétrica do mundo, né? Tem gente que ainda erra um pouco na estatística, fala que é a terceira, mas é a quarta. A ordem é Três Gargantas, da China, Itaipu, binacional, uma segunda hidrelétrica chinesa, que eu não me recordo o nome, e Belo Monte. O pulo do gato. Isso aqui, 11.233, esse número é alcançado, eu diria que uma semana no ano inteiro. Ou menos, ou se for mais, duas. Eu imagino que é aquela semana que aqui em Altamira você não consegue botar nem o pé pra fora. Porque agora tá chovendo toda noite. Mas ó, tô passeando com os cachorros aqui, ó. O asfalto tá até seco. Mas tem um período extremamente curto que nem isso. É chuva sem parar, né? E é quando tá acontecendo também desastre em Porto Alegre, desabamento no Rio de Janeiro. É aquele período bem doido que falta uns 2 meses ainda pra chegar. 2 semanas, talvez. Todo o restante do ano são esses números aqui. 2.000, 2 e pouco, um período de grande água, né? 10.000 se aproxima. Nunca vai ser mais do que isso, porque não dá. E 300. Então, é um número que coloca Belo Monte como uma das maiores do mundo. É um número que faz Belo Monte ser do tamanho que é, mas é um número que é pouquíssimo alcançado ao longo do ano. Tanto que um segundo número relevante, eu acho que é isso ou isso, é um número que, de acordo com o projeto inicial de Belo Monte, deveria ser a média ao longo do ano para se gerar. Então esse valor aqui que eu peguei, a média de verdade, deveria ser confrontado com esse número aqui, 4.500 e pouco. Isso aqui, esse número, ele reconhece que Belo Monte não vai gerar o máximo da capacidade ao longo do ano, e ele reconhece que a média que se espera de Belo Monte é quase 40%, na verdade, do valor total que ela poderia gerar, que seria daí da quarta maior do mundo. Mas esse número tem outro pulo do gato, assim, são temas que se conversam, que são complexos, porque ele não surge à toa, ele surge a partir de algo que precisa ser falado muito, que se chama hidrograma, né, de consenso. Então isso aqui era um exercício de previsão do projeto de Belo Monte com a configuração do hidrograma que se tinha na época do projeto de Belo Monte, que já não é a mesma de agora. Então esse valor aqui, que também é usado a título comparativo, ele pode ser engavetado de certa forma, porque ele não serve mais muito como comparação. Por outro lado, tudo que se fez em termos de licenciamento ambiental e que culminou na construção da usina, o número que se tinha na época era esse aqui. Não existia nenhum outro, né, da expectativa de energia ao longo do ano. Então pode também se argumentar que esse número ele deve voltar a ser confrontado, porque foi a partir dele que os órgãos aprovaram a construção da hidrelétrica. E se a gente faz isso e confronta esse número, mas a média ao longo dos anos, mesmo sabendo que o Rio Xingu vai secar, a gente espera aí que na média das coisas gere 4.500, nem no melhor ano, desde que Belo Monte está concluída, nem no melhor ano gerou a meta. Nem no melhor ano gerou a meta. Então isso é super crucial para tudo que eu falo. Muito bem, agora o Marcelo continua lendo o artigo do UOL que comenta esses dados dele, analisados por ele, vamos dizer. Mais adiante, para concluir o vídeo, o Marcelo ainda vai falar de outros aspectos interessantes do seu artigo do Correio da Cidadania. Enquanto isso, eu vou arrancando mato aqui no meu projeto de reflorestamento da beira do Rio Xingu. Desde a inauguração, a produção média esperada para a usina é de 4.571 megawatt, ou 41% de sua capacidade instalada devido à sazonalidade do Xingu.
A sazonalidade pluviométrica do Xingu é uma coisa que é difícil de imaginar para quem não conhece, né? A gente vive aqui 6 meses de uma seca tão absoluta que você não tem a menor esperança de chuva. E depois praticamente outros 6 meses em que tem tanta chuva que você não consegue secar uma roupa. Então é um clima difícil de se viver. É claro que tem um período de transição, né, em que fica mais agradável, mas é isso. É 6 meses de água até não poder mais e outros 6 meses de seca quase absoluta. Por isso que eu acho estranho esse dado de cair a 30% da capacidade. Belo Monte já funciona muito abaixo da capacidade instalada, né? Já funciona a 40% da capacidade instalada. Então, cair para 30 me parece uma subestimativa grosseira. Olha aí, ó. Já começou a chover de novo. É chuva que não acaba mais. Choveu a noite toda e já está chovendo novamente. O rio vai de uma vazão de 25 mil metros cúbicos por segundo no inverno para 700 metros cúbicos por segundo no verão, explica Camargo. Em 2024, a usina produziu 2.581 megawatt, valor que corresponde a 23% da capacidade instalada, de acordo com o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Ué, eu não entendo. Se em 2024 Belo Monte já produziu 25% da capacidade instalada, como é que com as mudanças climáticas vai produzir 30%? Talvez seja 30% da produção atual. A baixa foi causada pela seca na Amazônia. Aspas, o Xingu passa 6 meses em estiagem total, inviabilizando o funcionamento de uma estrutura como Belo Monte. Marcelo Camargo, geólogo. Eu sei. Mas eu te disse. Eu te disse. Eu fiz parte do conjunto de pesquisadores que fez a análise independente do estudo de impacto ambiental e a gente alertou inúmeras vezes que isso aconteceria. Eu não sei dizer por que os alertas foram repetidamente ignorados, se foi porque, na verdade, o interesse de construir Belo Monte era favorecer as grandes construtoras, né, as empreiteiras, e ganhar doações de campanha para a reeleição de Dilma Rousseff, ou se, na verdade, o prejuízo ficou com o povo brasileiro que subsidiou a obra através do BNDES e na verdade, as empresas lucraram. Existe também a hipótese de que Belo Monte é apenas a primeira de uma série de hidrelétricas que se pretende construir no Rio Xingu. E aí, construindo essas grandes hidrelétricas rio acima, com lagos que tem grande capacidade de acúmulo de água, essa questão da sazonalidade climática seja contornada. Isso é uma possibilidade real, né? É claro que num ambiente democrático é difícil construir essas hidrelétricas no Xingu sobre terras indígenas, mas enfim, gente querendo sabotar o ambiente democrático é o que não falta. No período de 2020 a 2024, a hidrelétrica teve uma produtividade média de 40% de sua capacidade máxima de 11.233 MW. O ano de 2022 se destacou como o melhor resultado da série histórica, alcançando uma geração de 4.239 MW ou 93% da média esperada. Eu lembro que 2022 foi bastante chuvoso. Tive pouco problema de planta morrendo na estação seca. Agora é impressionante que um ano excepcionalmente chuvoso, você tem 90% da capacidade média esperada. Então aquela capacidade, aquela produtividade esperada na construção da barragem foi claramente superestimada. Inicialmente orçada em 16 milhões, na verdade é bi. Jornalistas escreveram 16 milhões. Não.
Não, a coisa aqui é astronômica, custos alucinados. A usina dobrou os custos para além dos 30 bilhões, o que, segundo o pesquisador, dificilmente será compensado. Com as previsões de redução da capacidade de produção e os custos de operação, é impossível que Belo Monte, ao longo desses 30 anos, supere o valor de seu próprio custos. Exatamente, como a gente imaginou, né? Um puta prejuízo. E aí se alguém falar, não, pelo menos a matriz elétrica do Brasil é limpa. Não é limpa, porque Belo Monte impulsionou um processo de desmatamentos em larga escala. São impactos indiretos de Belo Monte, impactos ambientais de grande escala na bacia do Xingu, que são responsáveis por altíssimas emissões de carbono. Fora o próprio lago, que também produz metano. E, enfim, é um desastre completo. Fecha aspas, arremata. Por ser uma usina do tipo fio d'água, Belo Monte depende diretamente do volume de água disponível para movimentar as turbinas. Esse termo fio d'água ele precisa ser esclarecido sempre, né? Porque ele dá a entender que não há impacto. Sim, o Xingu aqui na minha frente é um lago. É um lago com dinâmica de lago, não dinâmica de rio. Tem acúmulo de lama como um lago. Tem alagamento permanente que mata a floresta, diferente do ambiente de rio que a gente tinha anteriormente. Só tem uma capacidade de acúmulo de água deficiente. Daí esse plano de construir uma série de outras hidrelétricas rio acima. Um plano que a gente precisa começar a combater desde já, porque nunca foi esquecido por eles. Eles estão apenas esperando o momento adequado para falar desse assunto. Quanto menor a vazão, menores as chances de geração de energia. Com as secas da Amazônia intensificadas pelo avanço das mudanças climáticas, a situação pode se agravar. Pode não, vai se agravar. Lembrando que o texto não é do Marcelo, né? Vai se agravar, a gente não sabe exatamente quanto, né? Mas vai seguir se agravando para todo sempre, ao longo do colapso climático, o colapso da civilização, até a hora que não tem mais Belo Monte, não tem mais energia elétrica, não tem mais nada. A combinação de aquecimento global e desmatamento pode inviabilizar Belo Monte, explica o cientista e colunista da ECOA, Carlos Nobre. Aspas. Se a temperatura atingir 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, a frequência de secas aumentará e não haverá água para mover uma hidrelétrica. Havendo desmatamento naquela região, de Belo Monte, as chuvas podem ser reduzidas em 20% a 30%. Fecha aspas, diz. Maravilha, Marcelo, maravilha, cara. Parabéns, você está muito de parabéns por ter conseguido através do seu estudo, que saísse esse artigo e essa declaração de Carlos Nobre, né? Porque Carlos Nobre fala muito em transição energética, ele até fala em hidrelétricas, mas eu sinto que falta a ele enfatizar mais como que o colapso climático inviabiliza as hidrelétricas e que, portanto, elas não são uma solução para a crise energética, para a crise climática, né? Porque construir hidrelétricas, a gente causa necessariamente, não adianta achar que vai construir hidrelétrica e não vai ter desmatamento, né? Então, hidrelétricas não são solução para a crise energética. Qual é a solução? Redução. Na minha opinião, redução é a única coisa possível, porque energia nuclear dizem que é limpa e segura, até a hora que não é. Até a hora que dá uma merda e fode completamente. Eólica, áreas imensas, causa lixo, perturba a população. Impacto nas comunidades locais. As mudanças no Xingu são perceptíveis para quem depende do rio. Aspas. Hoje o rio está de uma altura, amanhã de outra. Agora está de um jeito, mais tarde de outro. Fecha aspas, diz Lorena Aranha, de 25 anos, representante dos povos Curuaia e Chipaia, que vivem na Volta Grande do Xingu. Ah, que legal. Conheço a Lorena, gosto muito dela. Ela sabe do que está falando. Sobre esse assunto, eu publiquei um vídeo recentemente chamado Belo Monte. As águas do Xingu já não se orientam pelos ciclos da natureza. É basicamente isso. Quando o preço da energia cai, Belo Monte funciona menos, passa mais água pela Volta Grande. Quando a energia tá valendo muito, as turbinas rodam mais,
mais água é desviada da Volta Grande e o nível da água cai. Então a água não sobe e desce mais de acordo com o ciclo da natureza. Ela sobe e desce de acordo com o mercado financeiro, né? Por exemplo, no final de semana, as indústrias diminuem o ritmo de produção, e aí diminui o consumo energético, e aí sobe o nível do Lago de Belo Monte. Olha que loucura! O solo repleto de pedras aumenta o risco de acidentes na maré baixa, enquanto os peixes enfrentam dificuldades para se reproduzir, já que desovam em áreas que secam no dia seguinte. A falta de peixe e a infertilidade do solo obrigaram as comunidades a se reinventarem. Aspas, ano passado criamos uma marca de chocolate para usar nosso cacau e nossas próprias amêndoas, conta a Curuaia, destacando os esforços para gerar renda com os poucos cultivos que resistem, como castanha e cacau. Maria Cristina Alves da Costa, 46 anos, também sentiu as mudanças. Antes da hidrelétrica, vivia em Santo Antônio, comunidade extinta para dar lugar à usina. Com uma carta de crédito oferecida pela empresa, comprou uma casa em Altamira, na expectativa de melhores condições e escola para os filhos. Porém, após 9 meses sem renda ou alternativas, decidiu voltar para as margens do Xingu. Aspas, o que eu sei fazer é pescar. Como vou pegar peixe no asfalto? Fecha aspas. Hoje, Maria enfrenta a dificuldade de pesca e o alto custo dos materiais. Aspas, pegávamos cerca de 40 quilos de pescada por dia, hoje tem semanas que não pegamos nem para comer. Fecha aspas, conta. Uma placa de gelo para conservar os peixes custa R$ 8,00, o mesmo preço de 1 litro de gasolina, enquanto o quilo da pescada é vendido por apenas R$ 3,00. Maria, o marido e os 2 filhos, todos pescadores, arrecadam cerca de R$ 700 por mês. Então, o que eu vim fazendo desde o mestrado, já faz 6 anos, na verdade, mais, foi analisar as projeções para o futuro da região do Rio Xingu, do leste da Amazônia, e quanto que esses modelos climáticos estimam que a chuva vai para cima ou para baixo, né, comparado com o que a gente tem de registro histórico, que são de algumas décadas, né. Os registros começaram na década de 70, os mais confiáveis aí do Rio Xingu. E eu digo, né, e na verdade é muito óbvio que não é à toa que é na década de 70, né, na verdade em 71, ou seja, né, no auge da ditadura. E no auge da ditadura é quando começa a medição mais confiável que se tem até hoje do Rio Xingu. E essas coisas andam juntas, né? Essa ideia do desenvolvimento, né, da expansão, gerou, para o bem ou para o mal, uma série de dados relevantes. E o que eu fiz então foi buscar nesses modelos climáticos para o futuro, aí, digamos uns 30 anos para frente, o que eles dizem a respeito do Rio Xingu. E existe uma convergência grande, né? Então como mencionei, existem dezenas desses modelos, mas talvez a cada 5, uns 4, dão resultados similares para a bacia do Rio Xingu e que afirmam que ao longo aí das décadas vai chover menos, desde lá do Mato Grosso, né, as cabeceiras do Rio Xingu, que foram tomadas, né, por uma mudança do uso de solo, né, de floresta virgem para agricultura, né, para pasto, para soja. E isso aí a médio e longo prazo vai fazer com que a chuva como um todo, se produza menos chuva como um todo, né? O pasto, poxa vida, quase não produz evapotranspiração comparado com uma floresta tropical. Bom, como geólogo, a coisa mais imediata que talvez eu devesse me interessar a respeito do Rio Xingu, da Volta Grande, são as rochas, né, que formam a Volta Grande, porque o Rio Xingu era para ele seguir em linha reta em direção ao Amazonas, mas ele encontra ali um escudo cristalino, né, rochas parecidas com granito, por exemplo, que não dá para ele varar direto, né? Então isso que faz com que ele faça uma longa curva, né? Curva que, por sinal, fica exatamente na frente da minha casa, né? Você tá vendo que o rio já vai um pouco para lá? Isso aqui já é o começo da Volta Grande, né? Então aqui é a cidade de Altamira e ali o rio faz a curva e é bem ali que eu moro. Diz que tem uma cobra grande que mora lá, que um dia ela vai levantar, vai quebrar a cidade toda e a hidrelétrica de Belo Monte junto. Vocês estão vendo a chuva chegando lá? Aqui, ô época boa. Que é a Volta Grande do Xingu.
O fato de serem essas rochas mais duras, né, mais cristalinas, também é o que forma as corredeiras que existem na Volta Grande, que são responsáveis por algumas coisas muito interessantes. A variação abrupta de cota topográfica, né, a formação de corredeiras, Cachoeira do Jericoá, por exemplo, né, que lugar maravilhoso, a formação de habitats para criaturas, né, para peixes e demais animais endêmicos, assim, que só ocorrem na Volta Grande, né, tipo o acari-zebra, que depende ou dependia dessa condição de água muito oxigenada, muito revirando muito, né. Então, só que como geólogo, provavelmente eu me interessaria pelos elementos químicos que estão contidos nessas rochas, né, pelo potencial minerário delas, né. Infelizmente existe essa tendência em olhar para algo já pensando no que se pode extrair disso, né, e vale para o Rio Xingu também, né, para a água do Rio Xingu. Eu dou graças, na verdade, por não ter seguido um caminho assim de extração, de ganância, né, que é inevitável que alguns sigam, mas dentro ali do curso de geologia eu me preocupei rapidamente com a questão da mudança climática. Eu saí assim de um olhar muito assim para entender as rochas e os minerais, e me preocupo mais com uma escala multidisciplinar e ecológica do contexto todo. Uma preocupação muito justa, né? Se vocês viram o vídeo anterior nosso sobre Belo Monte, com o depoimento do André, você vê como os impactos das piracemas são difíceis de se verificar, de se quantificar, porque os peixes fazem caminhos complexos e são eventos raros. E, enfim, Belo Monte não é uma usina simples. Belo Monte é uma usina extremamente complexa. Estudar os impactos de Belo Monte, eu acho que é mais complicado do que estudar os impactos de qualquer outra usina hidrelétrica no mundo, porque você tem o trecho da vazão reduzida, você tem o lago artificial. Aqui, por exemplo, olha, aqui, isso aqui eu olhava para essa água, eu via essa água correndo antigamente, uma coisa linda, você via o movimento da água. Agora é um lago, né? Aí tem os impactos sociais, econômicos, enfim, é um mundo a ser compreendido, e as pessoas parecem que não estão nem um pouco interessadas nisso. Já não estavam na época da construção, e agora que a gente tem esse pepino, né? Porque é um pepino porque não vale o que custou, porque os impactos continuam. E eu tô sendo processado por Belo Monte, vocês sabem, né? São duas questões, né? O strike do meu YouTube é até galho fraco em relação a isso. Eu tava pensando como é que eu ia fazer, né? Porque o que eu posso fazer em relação a Belo Monte, se eu tiver que recuar, que nem eu recuei com... É apagar o vídeo, né? Mas se meu canal tivesse apagado, como é que eu ia apagar o vídeo se o vídeo já estava apagado? Ainda bem que o canal voltou. Portanto, bem cedo na minha pesquisa, eu cheguei num imbróglio, né, numa contradição grande, que, de um lado, as projeções parecem informar que infelizmente, o rio Xingu, até uns 30 anos, e dali, né, só tende a piorar, provavelmente, que ele vai ser mais seco, como jamais foi. E que, apesar de tudo isso, fizeram uma usina hidrelétrica lá. Marcelo fala, fizeram uma usina hidrelétrica lá, mas eu acho que o mais adequado seria falar fizemos, nós fizemos, né? Porque quem fez foi esse Lula lá, né? Que aí em 1989 a gente estava cantando, e eu cantava já com 16 anos. E muita gente aí que aparece aí, né? Vários já falecidos, mas outros ainda
na luta, na época de Belo Monte estavam mais vivos do que mortos, e esse povo não se levantou contra Belo Monte, mesmo a gente, os cientistas, mostrando que era absurdo, que não dava, que ia ser uma desgraça, né? Cadê? Eu achava que ia aparecer Chico Buarque, que tem tanta intimidade com Lula, e falasse, não, cara, faz isso não, né? Mas Chico não falou nada, nem o Djavan, nem o Gilberto Gil, só Rita Lee. Rita Lee era a melhor, tá? Por isso que agora eu falo sem dúvida nenhuma. Ela é a melhor. Numa época em que já se tinha informações mais do que suficientes para ter essa noção de que havia mudança climática em curso, né? Exatamente. Aliás, esse povo aí que tá cantando aí em 1989, já sabia. Eles não são a elite cultural desse país, eles já sabiam, todo mundo já sabia do aquecimento global em 89. Tanto é que em 92 aconteceu a Eco no Brasil, apenas 3 anos depois, né? E como que o povo não abraçou a luta contra Belo Monte? Talvez pelo mesmo motivo que o genocídio Yanomami está acontecendo agora em 2025, né? 3º ano do governo Lula, e as pessoas não falam mais no assunto. Aliás, mudança climática nunca deixa de estar em curso. Tá, aqui eu preciso fazer uma ressalva. O Marcelo, como ele explicou bem, ele é geólogo, então ele é treinado para pensar o tempo geológico. Por isso que ele diz, a mudança climática nunca deixa de estar em curso, é verdade. Isso é um fato da geologia. Mas a gente está vendo, quando ele fala primeiro, as mudanças climáticas, já se sabia das mudanças climáticas, ele estava se referindo às mudanças extremamente aceleradas que acontecem agora devido ao efeito estufa impulsionado pela Revolução Industrial. Mas que para o Rio Xingu tem já poderia, com muita facilidade, se descobrir que parece que esse lugar aí na Amazônia não vai ter tanta água quanto tem hoje em dia. E mesmo assim... É bacana ouvir o depoimento do Marcelo, porque eu estou exatamente nesse lugar da Amazônia e tem uma chuva imensa chegando ali, né? A chuva vem dali, olha, se você vê nuvem de chuva para aquele lado, você sabe que vai chover, ó. Se tá para lá, não, ó, tá céu azul para lá, não significa nada. A chuva tá chegando. E o que acontece, né? Você tem um curto período do ano, é aquele período em que você teve os 12 megawatts de Belo Monte, 12 mil megawatts, aquela potência máxima, né? Quando o Marcelo explicou que dá para se aproximar da potência máxima. Esse é um período do ano em que a zona de convergência intertropical, né, ela cria uma faixa de chuva fortíssima que invade a América do Sul. E isso vai acontecer tendo ou não a Amazônia, né? Então, mesmo que se destrua toda a Amazônia, vai ter um curto período do ano que a água vai invadir isso aqui e vai chover alucinadamente. Aliás, se não tiver Amazônia, o que vai acontecer é imensos alagamentos por aqui, cidade sendo destruída, aquele roteiro que a gente já conhece, né? Por enquanto não acontece, porque a Amazônia funciona como uma esponja que absorve a água e libera de uma forma lenta. Se procedeu com a construção da hidrelétrica, né? Essa contradição inicial é o que motiva todo argumento que eu faço, toda pesquisa que eu faço, né? Porque uma hidrelétrica numa área tropical, né? Numa área que o rio, entre 1 mês e 6 meses depois, ele está irreconhecível, né? Ele muda muito da cheia para seca, porque é uma bendita hidrelétrica lá, né? E as respostas são variadas, né? Eu imagino algumas, eu sei outras e dá muito pano para manga. Sim, Marcelo, dá muito pano para manga e o canal está aqui à disposição para você. Toda vez que você quiser discutir algum aspecto disso, manda ver, né? A gente já viu que Marcelo gosta da câmera, se sai bem, gosta de falar.
e ele tem todo o espaço necessário, possível. É sempre bem-vindo, porque eu estou aqui na frente do Lago de Belo Monte e esse assunto é prioridade aqui no canal. Aliás, Marcelo ainda quer complementar com uma outra observação sobre o artigo dele no Correio da Cidadania. No texto que eu escrevi, o Chaga no Xingu, uma parte dele eu dedico a comentar sobre uma cidade que não fica nem no Pará, fica no Mato Grosso. E é uma parte que eu achei que ficou bem bacana no texto, mas o nome desse município é Querência. E foi assim um acaso bem grande do destino, na verdade, que me fez ir para essa cidade faz alguns anos. Foi no período que eu estava trabalhando na iniciativa privada, então de um jeito até irônico, talvez, eu fui para prestar um serviço em Querência, voltado a licenciamento ambiental, voltado à liberação de um terreno agrário para algum empreendimento de determinado uso comercial. Ou seja, estava do outro lado, talvez, da história, e no caso liberando um laudo, assim, porque o que me cabia na ocasião, que era ver se o terreno tinha alguma irregularidade ambiental, ali não tinha, porque já era pasto. Então, provavelmente esse terreno já é alguma coisa hoje. Eu tive que viajar 4 dias inteiros de carro, uns 2.000 quilômetros, partindo de Cuiabá para chegar em Querência. Foi uma viagem muito, muito agradável, na verdade, passando pela Chapada dos Guimarães e tal. E não fiquei tanto tempo na cidade, mas depois até que vim a descobrir que ela está na beira do que é o proto-rio Xingu, né? Ela está exatamente a última cidade que faz fronteira com as áreas que são protegidas por lei, já da terra indígena do Xingu, que já é lá no Mato, ainda é no Mato Grosso, por exemplo. E Querência é um exemplo, assim, uma metonímia, né? A parte pelo todo, porque ela é algo que explica, na minha opinião, toda a questão da cabeceira do rio Xingu, em que está acontecendo uma mudança de uso, já faz décadas, né? Uma mudança de uso do solo. E quando acontece uma mudança de uso do solo, isso tem um efeito aí muito, muito importante, né? Na ecologia inteira, né? Inclusive na produção de chuva. Então, o que eu vi em Querência, né? Que é uma cidade que foi tomada pelo agro, é uma cidade de fundação gaúcha, né? Querência é uma palavra, com perdão assim da minha expressão, no gauchês, que é uma palavra que significa lar, né? Então, pessoas no Rio Grande do Sul dizem assim, eu vou voltar à minha querência, né? E, poxa, existe uma cidade chamada Querência, né? Chamada um lar para os gaúchos, que fica na fronteira entre o Mato Grosso e o Pará. E é muito simples buscar na internet aquele lapso temporal do Google, né, que você consegue ver imagens passando assim ano após ano. Se você foca o município de Querência e faz rodar esses anos, é muito emblemático ver que era um verde muito escuro ainda, de floresta virgem, e que ano após ano, ao redor desse município, essa mentalidade forte aí de produção agrária, né, de converter floresta por pasto, isso vem acontecendo ano após ano. Então eu menciono nesse texto o município de Querência, porque ele faz o que acontece lá, na minha opinião, faz o link com o que se espera em termos de mudança climática, em termos de mudança do rio Xingu, que daí diz que ele pode ser mais seco. Ele pode ser mais seco no futuro por conta de coisas como as que acontecem já há muito tempo em Querência. É aquilo que foi citado até pelo Carlos Nobre ali no texto do UOL, né? É uma combinação de desmatamento e mudanças climáticas. Um e o outro estão apontando na mesma direção, né? Que é o ressecamento da região. Sobre o aquecimento global, tem muito pouco que o Brasil possa fazer individualmente, né? Nós estamos longe de ser os principais emissores. Agora, sobre o desmatamento na Amazônia, a gente pode fazer toda a diferença. E só para concluir um pouco das opiniões aí, que já emiti muitas, mas o que eu penso de Belo Monte, né?
eu finalizo o meu texto voltando a fazer as perguntas, né? Por que Belo Monte? Por que essa hidrelétrica realmente existe? Por que foi possível que ela saísse do papel? E também o que esperar disso tudo, né? Então, a minha opinião é a seguinte. Número 1, Belo Monte não vai deixar de existir, Belo Monte não vai deixar de operar. Então, Marcelo, aí que a gente pode discordar um pouco, porque existe o movimento Derrube Belo Monte. Eu tô aqui com essa picareta nas costas, ninguém deve achar que eu tô indo ali em direção à barragem e que eu vou quebrá-la na picareta. Não é simples assim. Se eu já tô sendo processado por Belo Monte... Desculpa, eu não tô sendo processado, eu tô sendo ameaçado de processo, tô indo para uma negociação, né? E que bom que o canal tá de volta, que conforme for eu posso ter que apagar o vídeo que eles não gostaram. Para quem já apagou 500 milhões de vídeos aí nas últimas horas, tá tranquilo, tá suave. Por ter comparado o Belo Monte a uma violência física sofrida por uma mulher, né? Comparar a região de Altamira a uma mulher violentada, imagina se eles acharem que eu tô indo armado de picareta quebrar o paredão dessa barragem. Não é o caso. É pela ação política. Você sabe que tem várias hidrelétricas no mundo que já começaram a ser desmontadas para a recuperação de rios. Tá certo que são hidrelétricas velhas, um tanto quanto defasadas e de porte muito menor que Belo Monte. Mas se aconteceu nos Estados Unidos e vem acontecendo na Europa dentro da lei, por que não pode acontecer também no Brasil? Belo Monte não vai fechar suas comportas e manter a construção lá sem uso nenhum, isso não tem como acontecer. Belo Monte não vai ser explodida, não vai ser... Bom, isso não sei, mas... Essa foi boa. Olha, eu não lido com explosivos, viu? Já vou avisando, não sei nada sobre esse assunto. Não vai ser descomissionada só porque a gente está apontando que ela é muito ineficiente. Na verdade, o risco maior, quando a gente aponta e quando eles mesmos reconhecem que ela é muito ineficiente, o risco maior é o que todo mundo já está acendendo um sinal de alerta, né? Quem está um pouco mais ligado, que é o risco de, na base da canetada, conseguirem decidir por hidrelétricas acima de Belo Monte. Exatamente aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, tá? Mas não tem essa não, porque a Dilma inventou um compromisso de que Belo Monte seria a única. Foi uma espécie de barganha. Não adianta falar aqui que não tá funcionando e que precisa de mais coisa não, porque a gente avisou. Eu te disse. Eu sei. Mas eu te disse. Eu sei. Eu te disse. A gente avisou que não ia prestar. E vocês fizeram. Do escapamento, eu te disse, você nunca ouve. Eu te disse. E no momento isso está interrompido, né? Isso está proibido por dispositivos legais, né? No momento de aprovação das primeiras licenças de prévia, né, e de instalação da usina, foi criada uma regra vinculante que dizia que do Rio Xingu até Altamira, ou de Altamira para baixo, não lembro muito bem, mas era uma palavra juridiquês para dizer que só poderia existir Belo Monte ali na Volta Grande, ali no Xingu. Isso aí foi caô pra enganar ambientalista besta. E na verdade, por enquanto, ninguém tá falando disso, por quê? Porque eles estão agora de olho nas hidrelétricas do Tapajós. Eles vão de área em área, vão atacando aos poucos. Então pra que se desgastar com o negócio de Xingu, se abriga agora é o complexo hidrelétrico do Tapajós? Depois que fizer o Tapajós, derruba esse dispositivo e qualquer um derruba, pode ser a direita, pode ser a esquerda, derruba e continua o estrago aqui. Agora eu preciso falar uma coisa que me deixa um pouco envergonhado. Essa história, esse dispositivo, essa história de vou colocar só Belo Monte, sabe o que parece? Sabe aquela conversa do cara que tá ali com a moça e ele fala, eu vou colocar só a cabecinha? Já ouviu falar desse papo? Só a cabecinha? Belo Monte era só a cabecinha, tá? Você cai nessa? Não, porque
Toda a história que começa com só a cabecinha vai até o fim arregaçando tudo. E é por causa dessa metáfora de só a cabecinha, que a ideia de comparar Belo Monte com um estupro não me sai da cabeça, tá? E é por isso que eu fiz essa comparação na internet, que levou a hidrelétrica de Belo Monte a considerar isso uma coisa despropositada a ponto de me ameaçar de processo. É isso. Tem uma lei que diz que só pode colocar Belo Monte, só pode botar a cabecinha. Belo Monte metaforicamente falando, é um estupro. É metafórico, não é a lei de estupro como ela configurada, como ela... Tipificada é o nome. Aí, ó, vocês conhecem meus cachorros, mas pouca gente vê meus gatos. Como ela é descrita no Código Penal, não é estupro de pessoa contra pessoa, é o capitalismo, tá? É o desenvolvimentismo, né? É a gana, é o produtivismo, estuprando a natureza. Espero que tenha ficado claro de uma vez por todas. Eu não sei o quanto que esse juridiquês tem força para quando chegar a hora em que todo mundo perceber que a usina é assim uma piada quase, e que realmente chegar a forças que são as mesmas que conseguiram fazer a hidrelétrica acontecer, e essas forças na base da mudança aí de rumo forem capazes de promover a ideia de hidrelétricas acima de Belo Monte, para que Belo Monte seja um pouco menos um fiasco. Pode ter certeza, Marcelo, pode ter certeza que as forças estão se programando, estão prontas para isso. Por isso que eu fico muito preocupado quando chega Carlos Nobre e fala em transição energética, sem condenar com toda a ênfase o impacto das hidrelétricas na Amazônia. E parabéns para você por ter conseguido essa declaração do texto do UOL negativa em relação a Belo Monte. Eu não tenho nada contra o professor Carlos Nobre, nem como eu também não tinha contra os biólogos. É tudo uma questão de debate, de argumento de ideias, e trabalhos como esse do Marcelo, que ele fez a questão de enviar para o UOL, onde o trabalho Carlos Nobre fez com que o cientista se posicionasse com mais ênfase sobre os problemas de Belo Monte. Então é isso que a gente tem que fazer. Então, as minhas próprias conclusões a respeito da usina até esse momento, né, vendo que nesses 5 anos que a gente pode confrontar com um pouco mais de firmeza se a hidrelétrica está valendo a pena ou não, primeiro porque o gasto dela é indefinido, né? Não dá mais para computar quanto custa e quanto já custou Belo Monte. Não é o valor das horas de trabalho e dos quilos de massa dura que eles fizeram. É um custo absolutamente indefinido, ainda mais que a gente não consegue pôr em números quanto que ela resulta em termos de desmatamento, de mudanças climáticas, destruição da Amazônia, de piora da qualidade de vida das pessoas da área do entorno, dos impactos indiretos. Vai muito além, né? Não dá para computar a perda ecológica, a perda social, enfim. E mesmo que desse para computar, é muito fácil, assim, ter certeza de que a conta não fecha, né? De que se você pegar todos os megawatts que está gerando aí, multiplicar por um valor, qual é o preço em reais de cada megawatt, a conta não bate, a conta não fecha. Então, eu prefiro não explorar tanto, não conjecturar tanto a respeito dos porquês de como essa usina veio a existir, mas eu acho fácil imaginar que, sabendo, né, os nomes por trás da Norte Energia, sabendo os nomes por trás, os nomes empresariais também por trás dessa construção, sabendo que eles já tiveram metidos em muitos escândalos, né, eu sou capaz de imaginar assim, dinheiros passando para lá e para cá. Atenção você da equipe de advogados de Belo Monte que gosta de processar os outros agora, tá uma onda processante.
Você que está me processando por causa da metáfora ameaçando de processo, né? Eu ainda não estou sendo processado. É uma ameaça. Da metáfora do estupro. O Marcelo está falando supostamente. Assim como eu estou falando em explodir a barragem, supostamente, dentro da lei, né? Um presidente que decida fazer isso, submeta a proposta ao Congresso, o Congresso decida que é uma boa ideia, e aí sim, aí manda bala, né? Antes que processem. Dinheiros que precisam ser gastos para que alguma planilha se complete, e isso ser Belo Monte, sabe? Uma forma de destinar um gasto para fazer uma obra acontecer, para, quem sabe, prestigiar determinada organização que vai tomar conta. Então, Belo Monte existe por causa de poder, porque esse papo de que ela vale a pena pela energia que ela gera não cola. Então, se as pessoas que promovem e já promoveram Belo Monte continuam ainda usando esse argumento de que ela é estratégica para o Brasil, não é. Não é, porque se fosse realmente estratégico, todo esse custo indefinido que é Belo Monte, isso estrategicamente teria sido aplicado em uma política energética que realmente não destrói o ecossistema. Então é só conjecturar, é só chegar às mesmas atribuições. É a ganância, é o poder, é a corrupção, sabe-se quem lucrou com a existência de Belo Monte, né? E é algo que não vai deixar de existir na Volta Grande do Xingu por muitas décadas ainda. O trabalho que existe com relação a isso é continuar apontando as incongruências da hidrelétrica para que se estabeleça de uma vez por todas essa ideia de ser um fiasco. Olha aí a chuva que eu estava mostrando para vocês ali, ó, chegou. Olha que beleza, olha que chuva linda. Pois é, esse vídeo tá tão longo que a gente começou dando bom dia, não começou assim, bom dia Rodolfo, bom dia Marcelo, e tá terminando agora aqui de noite na chuva. Ó a coisinha ali, ei coisinha, É um elefante branco e para que a partir disso entenda o que fazer. Vai parar de funcionar então só porque ela não é tão boa? Não dá mais. Ela, em alguns momentos do ano, ela vai gerar energia, e nesses momentos assim ela vai ser uma das fontes mais importantes para estados e para cidades inteiras. Sim, exatamente, precisamente, né? É um prejuízo para o povo brasileiro que pagou agora, mas sempre vai ter um momento, que nem eu disse, você pode acabar com a Amazônia inteira. Vai ter um período do ano, um período curto, que essa zona de convergência intertropical vai jogar uma quantidade gigantesca de água sobre o território brasileiro, sobre a América do Sul, e parte dessa água vai passar pelas turbinas de Belo Monte. Mesmo com toda a mudança climática, isso vai acontecer. No resto do ano, seca terrível, incêndio, miséria, destruição, degradação ecológica, fome e o cacete. Mas vai ter um período do ano que Belo Monte vai rodar a toda. Mas, para além disso, o máximo que eu consigo imaginar no momento é fazer cada vez mais pessoas terem ciência dessa crítica a respeito da usina, para que se cobre da sociedade como um todo o que fazer agora, com relação a Belo Monte, né? Acho que é isso que eu concluo. Eu amo essa época da chuva. Então, sobre o que fazer agora com Belo Monte, dá para fazer sim. Dá para fazer com que a hidrelétrica deixe passar água na Volta Grande, no trecho de vazão reduzida da Volta Grande do Xingu, com mais generosidade, mais preocupação ecológica e social. Dá para fazer com que o fluxo de liberação de água reproduza um pouco mais os fluxos naturais, para que os povos e a biodiversidade sofram menos, né? São mudanças relativamente pequenas em
em comparação com a dimensão dos impactos criados por essa hidrelétrica e que podem amenizar um pouco o sofrimento dos seres humanos e mais que humanos que habitam a Volta Grande do Xingu. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.